Está conosco hoje o cientista político, nosso colunista Fernando Schiller. Tudo bem, Schiller? Bom dia, hein? Obrigado pela visita mais uma vez aqui. Bom, Rafael, Cláudio, Thaís, Schiller. Prazer estar ao vivo aqui, né? Conversando com você. Sempre bom. Schiller, nós estávamos ouvindo o Ângelo lá de Brasília, daqui a pouquinho tem reunião do presidente Bolsonaro com o ministro da Defesa. Ontem o Itamaraty confirmou que a representante encarregada de negócios da Embaixada Brasileira em Teherã foi chamada pelo governo iraniano para explicar, para que o governo brasileiro explique aquela nota da sexta-feira, em que o governo brasileiro diz que é parceiro de qualquer espécie de luta contra o terrorismo. Até onde o Brasil deve ir nessa história, Schiller? Olha, é mais do que previsível que o país tomar essa posição. Primeiro que o Brasil digamos assim, é um não player, quer dizer, ele não tem influência no cenário internacional. O Brasil nunca teve, sempre foi uma ilusão a ideia de que o Brasil teria peso na esfera internacional, que o Brasil iria de alguma maneira induzir a posição de outros países, que o Brasil teria liderança regional. Eu me lembro que alguns anos atrás se discutia um eventual ingresso do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Né? Chegou a se discutir isso. Sim. Uma ideia inteiramente delirante. Eu me lembro que eu assisti uma palestra de um ex-embaixador americano, na época, isso faz 3 anos atrás, 4 anos atrás, e ele dizia assim, olha, primeiro o Brasil tem que aumentar várias vezes o seu investimento militar, depois o Brasil tem que participar de missões armadas com alto risco no plano internacional. O Brasil tem que assumir responsabilidade no plano internacional. Não é? Depois que tudo isso acontecer, a gente começa eventualmente a conversar sobre algum assunto como esse. Então, a minha impressão que faz o governo brasileiro é dar um gesto na relação com o presidente Trump para eventualmente depois demandar alguns pontos de negociação. A tarifa do aço, alguma questão ligada a visto de entrada, enfim, na relação diplomática é um pouco de teoria dos jogos isso, quer dizer, você não tem peso nenhum, você oferece alguma coisa, depois você cobra, mas na verdade é absolutamente nula a posição brasileira. Quer dizer, então, é isso que eu ia te perguntar, se a gente é tão insignificante assim, mesmo o Brasil tomando essa atitude pró-Estados Unidos, a hora que ele for cobrar, tá cobrando americano pelo quê? Tá cobrando pelo quê? O americano vai olhar pra gente, olha, agradecido, viu, querido, mas você não faz a menor diferença na nossa vida. Entra muito mais a questão ideológica também. Né? Eu acho que digamos assim, um aval para receber uma ligação do presidente Bolsonaro, o presidente Trump atender com um pouco mais de simpatia. Porque você não tem nada a oferecer, você diz assim, é melhor eu fazer um pequeno agrado ao presidente Trump aqui do que eventualmente ficar quieto. Quer dizer, então eu acho que é uma posição. Eu acho que essa foi uma opção diplomática do governo, um alinhamento quase unilateral à política do presidente Trump. Ponto. Né? O presidente Bolsonaro tem algumas idiosincrasias. A relação que ele estabeleceu com a Argentina, por exemplo, é idiosincrática. Né? Ou seja, ele apoiou a candidatura do Macri, ele no final fez um recuo, né? Mandou o general Mourão lá na posse do Alberto Fernandes. Mas tem um pouquinho essa ideia de o Brasil ter alinhamentos muito claros, etc. Isso favorecer algumas relações, enfim. Eu acho que foi esse o sentido da posição brasileira, que, do ponto de vista de macro, né, em termos de geopolítica, é nulo, né, em termos de influência. Agora, Schiller, o Bolsonaro deve ir à Índia, né? Inclusive há uma expectativa de que também a Índia seja oferecida aí a ausência da obrigatoriedade de visto, né, para que indianos visitem o Brasil, etc. A Índia que é um país que tem problemas gigantescos, com a sua população gigantesca, né, a segunda maior do mundo, e vai ser a primeira em breve, né, mas tem um desenvolvimento tecnológico impressionante. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que há essas idiosincrasias, como você citou em relação à Argentina, parece que se impõe um pragmatismo em relação aos parceiros do BRICS, principalmente em relação à China e, no caso da Índia, não há uma divergência ideológica, mas também parece haver uma aproximação. Né? Olha, eu diria que nas relações internacionais, um país como o Brasil, que não tem uma influência militar, quer dizer, que não é um líder regional, hoje não existe esse conceito, quer dizer, você tem, o pragmatismo termina vencendo. O pragmatismo termina vencendo. Né? Você tem hoje o Marcos Trujillo, por exemplo, que é o secretário de Comércio, digamos, do Ministério da Economia. Eu conversava com ele, o foco é a abertura de mercado, quer dizer, levar o produto do Brasil, você tem um agrobusiness muito agressivo no Brasil, quer dizer, então esse é o foco aí. Imagina o tamanho do mercado da Índia. Não é? Claro.
Então, qual é e depois, o Brasil, para receber turistas, né, indianos, por exemplo, o Brasil tem que melhorar a sua infraestrutura turística. Aí é outro capítulo. Né? Mas eu diria assim, no plano das relações internacionais, no plano real das relações internacionais, o que a gente viu com a Argentina, nós logo vamos ver um encontro, eu calculo daqui a alguns meses, entre o presidente Alberto Fernandes e o presidente Bolsonaro. Nós vamos rir muito de quem disse que ia ser uma guerra, etc. Porque, no fundo, nas relações internacionais, na verdade, um país como o Brasil, que não tem posição geopolítica. E nem comercial, né? A gente é pequeno do ponto de vista um país comercial. relativamente fechado, mas vamos lá, nós temos um agrobusiness, o Brasil vai ser uma... É de posicionamento relevante. Não, e o Brasil tem um grande mercado interno, né? Para os outros países interessa também estar no Brasil, no mercado brasileiro. Né? É verdade, esse é o grande trunfo brasileiro, né? Mas nós vamos ser o maior produtor de soja esse ano no mundo, não é? A produção de carne, a carne subiu por quê? Porque nós somos um grande exportador de carne para a China, não é? Enfim, o Brasil tem um posicionamento, especialmente nessa área do agronegócio, muito relevante e pesa na definição pragmática de política externa. Agora, Schiller, a gente estava falando fora do ar, a hora que você chegou, sobre perspectivas para o país. Você lembrou aí dados importantes do agronegócio e, recentemente, coisa de 2 ou 3 dias, foi feito um balanço sobre a redução no número de disputas judiciais na Justiça do Trabalho depois da reforma trabalhista, que completou 2 anos agora no último trimestre do ano passado. Outubro, novembro, se eu não estiver enganado. A redução foi de 32%. De litígio trabalhista. De litígio trabalhista. Na sua avaliação, o que é que dá para tirar disso aí? O Rogério Marinho, que foi quem elaborou a reforma trabalhista, está comemorando que foi só o começo, que tem muita coisa para vir nesse sentido por aí. É algo eu diria tão que bom é assim, muito né? positivo, porque é uma mudança cultural, em primeiro lugar. Não é? Eu conversava com um advogado trabalhista, ele me dizia o seguinte, que você tinha uma indústria trabalhista funcionando. Quer dizer, então você tinha uma demanda trabalhista, qualquer demanda que fosse, você tinha lá, tinha a famosa política, lista tudo aí e vê o que pega. Né? É um pouco se colar, colou. Né? Você tinha lá 30, 25 itens. Né? Por quê? Porque a parte demandante não tinha custo. Não tinha custo nenhum. Então ela demandava da Justiça do Trabalho. Isso fazia o quê? Encarecia a Justiça do Trabalho, criava uma desigualdade na relação trabalhista, criava muitas vezes a indução à má-fé, no litígio, na política industrial do litígio, muitas vezes incentivada por advogados, inclusive. E a partir do momento que você tem um custo que a parte demandante pode perder, pode ser, digamos assim, pode haver a determinação que a parte demandante pague o custo, do processo, inclusive da parte que foi demandada. Evidentemente que a Justiça do Trabalho tem uma sensibilidade quando não tem condição econômica não fazer a cobrança. Então você tem, em vez de 30, 20, 25 itens, você tem 4, 5. Então melhora a qualidade da argumentação, porque você tem que ser bem argumentado. E então, quer dizer, diminui a demanda, mas ganha qualidade. Certo? Então não necessariamente prejudica o trabalhador, porque se a demanda é correta, bem argumentada, ele ganha, não é? Mas aquela automaticidade, aquela escala industrial se perdeu. Não é? Então, quer dizer, muitas vezes, obviamente você pode ter uma fragilização na medida que você homologa o acordo de trabalho sem necessariamente a presença do sindicato. Isso pode fragilizar a parte trabalhista, digamos. Claro. Né? Então, eu diria assim, no geral, eu acho que a reforma é um ganho. Não é? Acho que o maior ganho dela, evidentemente, foi trazer os sindicatos à realidade. Certo? Eu acho que era insuportável mais a presença do imposto sindical, eram 3 bilhões por ano que o país investia nisso. Né? Criou, sob o argumento de que iria criar instrumentos de defesa dos trabalhadores, criaram burocracias sindicais, que em grande medida se dedicavam à política. Agora, quantos líderes sindicais viraram deputados estaduais, deputados federais, fizeram carreira política a partir do sindicalismo? Nada contra quem faz isso, mas não é, digamos assim, o propósito original do sindicalismo. Né? Patronal também, né? Patronal também. Aliás, patronal é o mesmo caso. Exatamente o mesmo caso. Alguns que tentam até hoje, aliás. O Schiller, o Brasil tem umas peculiaridades realmente especialíssimas. Né? Por exemplo, quando se fez a lei de abuso de autoridade, e é interessante notar que, embora seja uma platitude, né, em qualquer país do mundo, pelo menos no Estado de Direito, onde há Estado de Direito, é razoável que haja proteção contra abuso de autoridade. Isso não deve nem ser tema de discussão. A autoridade não pode abusar do poder que a sociedade lhe confere. No entanto, por outras razões, pelas circunstâncias todas, muita gente encarou essa lei como
um golpe contra o combate à corrupção. Da mesma maneira tem sido vista a questão do juiz de garantia. E eu falava aqui há pouco, a gente conversava a respeito, que inclusive há um princípio que também é básico, de que um juiz não se manifeste antes de ouvir as partes, né? Ou seja, antes do julgamento em si, só se manifeste nos autos com a conclusão que ele tem depois de... No entanto, os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, 6 já se manifestaram publicamente a favor do juiz de garantia. E muita gente, e mais uma vez, boa parte da sociedade está enxergando isso como mais um golpe contra o combate à corrupção. Como é que você vê tudo isso? A lei do abuso de autoridade e a questão do juiz de garantia? Olha, Cláudio, eu diria que nesses primeiros dias de 2020, esses são talvez os 2 fatos mais relevantes, no fundo, né, na política brasileira. E eu defini o ano de 2019 como o ano do garantismo jurídico. Nós tivemos o fim da prisão em segunda instância, a lei contra o abuso de autoridade, e nós tivemos o juiz de garantias, que foi uma surpresa. Não é? O problema do juiz de garantias, eu conversava também com um especialista, eu gosto de ouvir várias fontes, assim, um especialista nessa área criminal, ele me dizia assim, em vários países da Europa existe esse instrumento. Eu acho que o ministro Celso de Mello foi muito claro, é uma conquista civilizatória. Eu acho que existe um mito no Brasil que o juiz de garantias vai, de alguma maneira, dificultar o combate à corrupção, aumentar a impunidade. Isso é um mito, simplesmente um mito. Imagina, você vai ter 2 juízes, eles vão ser mais especializados, quer dizer, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o Departamento de Investigação já existe na capital de São Paulo, existem 13 juízes que fazem exatamente uma função similar ao juiz de garantias, toda a parte de inquérito, de investigação, a parte de instrução do processo é feita por juízes que se especializam nisso, né? E você tem, evidentemente, uma separação lógica, ou seja, a ideia de que um juiz ele vai expedir um mandato de busca, ele vai determinar lá eventualmente uma condução coercitiva, né, na medida que não houve atendimento a um chamado para uma audiência, enfim, ou vai determinar algum tipo de medida cautelar, enfim, ou uma quebra de sigilo. E ele vai criando, digamos assim, ele vai instruindo o processo, vai criando um certo ponto de vista, né? Vamos dizer, será que a subjetividade humana assim, ela é tão protegida pela racionalidade? Será que nós somos tão isentos, nosso cérebro funciona de maneira tão lógica, tão objetiva? À medida que você se envolve, né? Evidentemente você se envolve, quer dizer, então o juiz é um ser humano, o jornalista se envolve, o juiz se envolve, o juiz de futebol muitas vezes se envolve, tu acompanhas isso, quer dizer, então, quer dizer, até para a proteção do profissional, não é? Eu diria interessante. Agora, Schiller, do ponto de vista institucional, é um avanço, eu concordo com você. Agora, havia uma expectativa de uma parte importante da sociedade, a partir da vitória do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, da escolha do então juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça, que as coisas caminhassem num outro sentido, no sentido mais punitivista e não no sentido mais garantista. Então, se a gente fizer uma comparação com a legislação aprovada em 2013, especialmente depois das manifestações, lei de delação premiada, e com a legislação aprovada em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, com o Sérgio Moro, capitão da Operação Lava Jato, na condição de ministro da Justiça, a gente coloca na balança e percebe que em 2013 a legislação aprovada era mais punitivista do que a de 2019, que é mais... dá mais garantias ao cidadão em tese. Aqui eu não estou entrando no juízo de valor, mas a expectativa era outra, especialmente em relação a 2019. Mas o juiz de garantia a contragosto do Moro, né? Então, mas o que está provado é isso. Né? Aí teve, evidentemente, o papel do Rodrigo Maia, quando ele faz aquela distribuição, cria a comissão, né? Ele faz uma espécie de concertação no Congresso, abriu espaço ao Marcelo Freixo. Então, obviamente, você teve um resultado surpreendente. Não é? Isso é uma legislação que veio do Congresso, não vem do governo. Não é? Isso é, para mim, o maior símbolo da proatividade, do protagonismo do Congresso na política brasileira hoje. O que me espantou no juiz de garantias é o prazo. Né? Não se faz a implantação do modelo sofisticado como esse em 30 dias. Né? Isso é só o Brasil. Né? E aquilo que o Moro argumentou, que 40% das comarcas só tem um juiz. Olha, eu li um relatório do Conselho Nacional de Justiça dando um número um pouco diferente, um número um pouco menor. Né? Esses números a gente acaba... Sim. A gente acaba... Realmente, o ministro Sérgio Moro, várias vezes, inclusive por escrito, nas redes sociais, colocou 40%, depois o Conselho Nacional de Justiça deu um número um pouco menor, um pouco mais de 20%. Não é? Evidente, você tem, por exemplo, audiência de custódia, 24 horas depois, né, de uma eventual prisão, tem direito à presença de um juiz. Quer dizer,
Então, se você tem um juiz de garantia, numa comarca só tem uma comarca distante, só tem um juiz, você tem que ter um outro juiz que se desloque até lá, né? Então, eventualmente, você vai ter que ter um juiz regional que vai estar perto, vai ter que definir áreas geográficas. Uma reestruturação importante. Porque eu digo, 30 dias não vai fazer isso, né? Aliás, não tem mais nem 30, tem 15 agora. Era 30 com feriado no meio. Natal, Ano Novo. Então, isso é só no Brasil. Esse era um processo para ser implantado ao longo de 1 ano, 2 anos, que é o que vai acontecer. Por isso que existe o Supremo Tribunal Federal. A minha impressão é que o Supremo, num certo momento, vai dar um prazo diferente, vai estabelecer normativas. Se criou agora o Conselho Nacional de Justiça, uma comissão, não é? Ela foi instaurada semana passada, não é? Foi aberta, inclusive, pelo presidente Dias Toffoli. Então, assim, eu acho que o juiz de garantia se consolidou. Não é? Eu acho que a ideia do juiz de garantia ganhou o jogo. Não é? Inclusive, o fato que o presidente Bolsonaro não vetou, a gente pode discutir até as razões, a gente já conversou um pouquinho aqui no jornal. Eu acho que a sensibilidade dele, para o bem e para o mal, com o caso Queiroz, né? Eu disse, pô, mas é o filho, né? Qual é a credibilidade, a legitimidade disso? O fato é que essa é a verdade. O presidente da República tem um problema na família. Ele várias vezes manifestou desacordo com o procedimento do juiz, né, que instrui o processo lá, quebra de sigilo, né? Enfim, as iniciativas que o juiz teve, a busca Há uma certa passionalidade, né? É evidente que isso afeta a decisão, aquela busca e apreensão na loja de chocolate. Né? Então, é evidente que gera um certo tipo de entendimento. Claro. E, obviamente, a relação com o Congresso. Não é? Quer dizer, em algum momento há uma ligação do Rodrigo Maia e diz, olha, isso é importante para o Congresso. Não é? Aí o presidente tem uma agenda, vocês já viram a agenda no primeiro semestre? A agenda do primeiro semestre é a autonomia do Banco Central, a PEC do Pacto Federativo. Administrativa. A PEC, a reforma administrativa, a reforma tributária. Você tem a PEC emergencial, que é fundamental para o governo, a PEC dos fundos, que é fundamental para o governo. Então, quer dizer, fora Lá assim, na frente uma indicação para o Supremo. Novembro, sério, né? O governo perdeu muita coisa, perdeu muita medida provisória, o governo recuou da indicação do Eduardo Bolsonaro porque não tinha base, o governo perdeu muita coisa no Congresso esse ano, a questão das mudanças do Estatuto dos Armamentos, questões que eram fundamentais para o presidente Bolsonaro, né? A própria lei anticrime, anticorrupção do ministro Sérgio Moro, Né? foi totalmente desidratada, não é? O excludente de ilicitude, que é uma questão do coração do presidente Bolsonaro, simplesmente dançou. Não é? Todos os projetos, eu tenho dito isso, todos os projetos do coração do presidente Bolsonaro, que elegeram o presidente Bolsonaro, nenhum avançou. Excludente de ilicitude, ampliação do posse e porte de armas, escola sem partido, tudo isso, redução da maioridade penal, não passa nem perto do Congresso Nacional, porque o governo não tem base lá. Me pergunto se isso incomoda muito o presidente Bolsonaro? Acho que não. Acho que não incomoda. O que incomoda o presidente Bolsonaro é a perspectiva eleitoral para 2022. Isso que incomoda o presidente Bolsonaro. Mas manter a relação. E este governo vive na relação com o Congresso Nacional, né? Porque ele deu o protagonismo ao Congresso Nacional. Ontem eu conversava com um grupo de analistas, assim, eu dizia assim, pô, mas será que o presidente Bolsonaro criou essa estratégia? Eu disse, não, eu acho que ele tem uma intuição. A intuição, o Congresso só fará isso se tiver autonomia. Por exemplo, essa ideia de pegar... A Thaís deve escutar muito na área econômica. O presidente tem que pegar embaixo do braço um projeto, tem que ter coalizão, tem que ter agenda. Eu disse, se o presidente fizesse tudo isso, ele tiraria a autonomia do Congresso, o protagonismo do Congresso. O Congresso vai dizer, então a pauta é sua, então monta a base aqui. Mas vai ter que distribuir ministério, vai ter que distribuir estatal. Jogo anterior. Não, vai ter que fazer o jogo anterior. Se quer fazer um novo jogo, tem que fazer esse namoro, esse jogo mais flexível, mais complexo. Dá até uma angústia às vezes, né? Vai funcionar esse negócio, né? Tem que fazer concessões, aí entra juiz de garantias, aí entra fundão eleitoral. O presidente Bolsonaro não tem nada a ganhar com o fundão eleitoral. Vocês já viram isso? Ele vai dar dinheiro para o Luciano Bivar. Vai dar uma montanha de dinheiro para os seus adversários. E o pior adversário é aquele dentro de casa, né? Esse é o que dá mais raiva mesmo, né?